Aula 6. Brasil Imperial. Primeiro Reinado. Conteúdos: o Império do Brasil e sua formação. O Brasil no tempo da regência. Habilidades: entender a formação do Império Brasileiro, relacionando-o às tentativas de restauração absolutista na Europa. Compreender os fatores sociopolíticos que possibilitaram a emergência das democracias modernas, relacionando-os com a vida em sociedade. Brasil, uma simples colônia de exploração? Nossa aula de hoje vai falar então sobre o Brasil Império. Então eu convido vocês nesta manhã, vamos debater aí o Brasil Império. Um período na nossa história que começa em 1822 e vai até 1889. Sendo que a aula de hoje a gente vai falar então sobre a vinda da família real portuguesa e nós vamos parar então no primeiro reinado, tá? Que vai ser então aí debatido o Pedro I, Toda essa parte então da vinda da família imperial até a vinda então do Dom Pedro I, Se tornando aí o nosso príncipe regente. Então, olha só, vocês veem aí na nossa primeira tela esse Brasil Imperial, como eu acabei de dizer para vocês. Aqui vocês veem então aí na nossa tela a nossa bandeira, então, que vai reger todo esse período imperial do Brasil, tá? Sendo que, então, como eu falei para vocês, esse Brasil Imperial ele é dividido então em três grandes períodos, O primeiro reinado, que é o tema da aula de hoje, 1822 a 1831, o período então de regências, Só deixando claro, esse primeiro reinado, ele começa então pós-vinda da família real portuguesa que vai se instalar então no Rio de Janeiro, E aí o Dom João VI abdica em favor do seu filho, que é o Pedro I, e aí sim a gente tem esse primeiro reinado, tá? Que é então aí a cargo do Pedro I. O período das regências é quando então Dom Pedro I precisa ir para Portugal, E aí ele abdica em favor do seu filho, que é então o Pedro II. Só que o Pedro II era uma criança ainda, de apenas 6 anos de idade. Começa então aí o período das regências, trina provisória, trina permanente e trina una, para que os regentes, na verdade, esperem, rejam então o Brasil e esperem então aí o príncipe regente adquirir a maioridade. E o segundo reinado, de 1840 a 1889, que é então aí o reinado do Pedro II, Aquele então que vai realmente modernizar o Brasil através principalmente das ferrovias, tá? Então, perfeito aí, primeira tela, nós temos então aí a bandeira, para indicar então esse período imperial. Claro, tem a sua coroa, para deixar bem claro, então, que nós somos um regime formado aí por monarquias. Vamos lá, então, trabalhar nessa manhã, então, os antecedentes da instalação, então, desse primeiro reinado. Nós temos, então, aí a vinda da família real para o Brasil. Motivo principal, então, da família real ter vindo para o Brasil, eles estão fugindo aí da invasão francesa feita, então, pelo Napoleão Bonaparte, que era um monarca, na verdade, que sonhava se transformar, então, no imperador dessa Europa. Mas por que ele sonhava em ser o imperador da Europa? Porque ele queria, na verdade, aí, bater de frente, então, com tudo aquilo que a Inglaterra já significava, fazendo então a sua Revolução Industrial. Napoleão sonhava então se tornar imperador e, claro, deixar então aí a Inglaterra num segundo plano, sendo que a Inglaterra aí com essa Revolução Industrial, ela domina de certa forma aí uma boa parte do cenário europeu, tá? Problema, na verdade, e por que então que essa família imperial ela está fugindo, dessa invasão francesa aí do Napoleão Bonaparte? No período do Brasil Colônia, nós temos aí vários tratados em que Portugal, na verdade, faz tratados então com os ingleses, Um dos tratados que eu posso citar para vocês é o Tratado de Methuen, ou de Panos e Vinhos, Então, quer dizer, se eu tenho um tratado com a Inglaterra previamente, eu não posso então aí fazer, na verdade, o que Napoleão queria. Ele decreta o bloqueio continental, ou seja, todas as nações amigas, então, da França não podiam negociar ou comerciar, então, com os ingleses, E se eu acabei de citar para vocês que nós temos aí o Tratado de Methuen, é claro, então, que os portugueses não podiam, então, fugir, na verdade, desses acordos comerciais, então, com os ingleses. Óbvio, dizem não, então, ao bloqueio continental e tem que fugir, então, aí para a sua colônia, que é, então, o Brasil. Sobre isso, nós vemos aí, então, o que o historiador Gilberto Coutrin ele vai falar para a gente, Não podendo dominar a Inglaterra pela força militar, Bonaparte tentou vencê-la pela força econômica. Para isso, decretou em 1806 o bloqueio continental, o qual determinava que os países da Europa continental
deveriam então fechar os portos ao comércio inglês. Como eu acabei de explicar para vocês, Portugal não pode, então, participar desse bloqueio. Exatamente por isso, a família real portuguesa toda vem para o Brasil colonial. Próximo ponto aí, o governo português não adere, então, ao bloqueio continental porque tinha relações comerciais com os ingleses. Em represália, as tropas napoleônicas invadiram Portugal e a família real portuguesa teve que se transferir, então, para o Brasil. Detalhe, nós sabemos, então, que desde o período colonial, Portugal tem várias colônias na África, Açores, Cabo Verde, Madeira, são todas possessões também aí portuguesas. Por que eles não foram para lá, Simples, o Brasil, ele era uma colônia de exploração portuguesa, mas uma colônia de exploração importante. Exatamente por isso que ao sair, então, a família real portuguesa fugindo do Napoleão, eles não vão para a África, eles vêm, então, para o Brasil colonial, Porque passamos por duas economias importantes e que geraram bastante dinheiro, então, aí para Portugal. Uma economia que foi a da cana-de-açúcar e a outra, então, da mineração, Ou seja, o Brasil é uma potência econômica para gerar lucros para aí Portugal, Então, é exatamente por isso que eles vêm, então, para o Brasil. Sobre essa vinda, então, o historiador Alfred Bolo Júnior, ele vai dizer o seguinte: a transferência da corte não foi uma decisão repentina. Há tempos, intelectuais e políticos portugueses propunham a formação de um império luso-brasileiro com sede no Rio de Janeiro, a fim de proteger os domínios lusos e defendê-los das agressões de potências europeias. Isso está lá no livro, então, História, Sociedade e Cidadania. Perfeito. Por que eu estava falando, Por que o Alfred Bolo Júnior diz isso? Por que eu digo para vocês, então, que o Brasil é uma colônia importante? Porque gerou bastante lucro, então, aí para os portugueses, Inclusive, aí, nessa parte, então, do período colonial, uma boa parte do ouro que nós tínhamos, então, retirado da região de Ouro Preto, que hoje é o estado de Minas Gerais, foi parar em Portugal e na Inglaterra para pagar, então, dívidas, inclusive, do Tratado de Mentwin. Ou seja, Brasil é uma colônia de exploração importantíssima e rica, na verdade, então, para os portugueses. Por isso, essa família real, então, ela vem para o Brasil com o patrocínio, inclusive, aí da coroa, dos britânicos, dos ingleses. Próxima tela, nós temos aí, então, partiram para o Brasil sob a proteção da Marinha Inglesa e chegaram cerca de 15 mil reinóis. Ou seja, quem são os reinóis? São os membros da nobreza que vêm junto com a família real. A família real, ela não vem sozinha, Ela vem, então, com todo o aparato burocrático, administrativo e econômico que existia, então, em Portugal. Nós vamos ver, então, eles chegando, na verdade, no Rio de Janeiro, Quando Dom João desembarcou, ele desembarcou, então, em Salvador, em 22 de janeiro de 1808. 6 dias depois, ele decretou, então, a abertura dos portos às nações amigas. Quem lucrou com essa abertura foram os ingleses e seus produtos industrializados. Falei para vocês, então, que são 15 mil reinóis. Imagina quantas embarcações não vieram, então, para o Brasil colônia. É claro que o texto vai dizer aí que o Dom João, ele chega em Salvador, verdade. E a princesa, a Carlota Joaquina, sua esposa, ela chegou, então, no Rio de Janeiro. As embarcações, então, de certa forma, algumas por causa das correntes marítimas, chegam, aí em Salvador e outras no Rio de Janeiro. Detalhe, Carlota Joaquina e todos os membros da nobreza só saem do navio quando Dom João sai de Salvador e vem, então, para a cidade do Rio de Janeiro. Ponto interessante aí, é que quando ele chega, ele abre os portos às nações amigas. O que isso significa? Que eu estou abrindo, o comércio, então, do Brasil para os ingleses, Ou seja, lembra lá do bloqueio? Ele não faz realmente isso e, ao contrário, abrir os portos às nações amigas. Próxima cartela, ele vai dizer o seguinte, o historiador Alfred Bolo Júnior. Naquele mesmo ano, chegaram ao Brasil dezenas de navios estrangeiros, ingleses em sua maioria. Traziam produtos variados, tecidos, caixões, mostruários, ferragens, cristais, perfumes, cachimbos e também artigos de utilidade duvidosa, como patins de gelo, carteiras para nota. No Brasil só havia moedas e calçados para neve. Então, daí a gente já percebe que essas relações comerciais que o Brasil tem, então, com os ingleses, ela era importante, ou seja, os nossos portos ficaram cheios, então, desses produtos industrializados
como o Alfredo Bolo Júnior vai dizer aí, de origem duvidosa, né? Afinal, nós estamos no meio dos trópicos. É claro que na cidade do Rio de Janeiro, né, não nevava, então não precisava, por exemplo, de patins de gelo, a não ser, claro, no sul do Brasil. Mas lembra, a capital do Império é a cidade do Rio de Janeiro, tá? Acompanhe então comigo agora a administração joanina, né? Porque, como eu falei para vocês, Dom João, então, né, aportou aí em Salvador e desce, então, para o Rio de Janeiro. Começa, então, nesse Brasil colonial, essa administração joanina do Dom João VI. Uma vez instalados, o governo do Dom João empenhou-se em modernizar a cidade do Rio de Janeiro, assemelhando a Lisboa, né? Mas por que ele vai fazer isso? Né? A gente sabe, na verdade, que ele trouxe, então, aí o príncipe regente, seu sucessor, Dom Pedro I, com 9 anos de idade. Ele moderniza a cidade, primeiro, porque a família real veio, e segundo, eu preciso dar uma boa educação, então, aí para o príncipe regente, né? Então, exatamente uma modernização é pensada logo nesse início. Abriram-se, então, ruas, construíram-se novas habitações, instalaram-se importantes órgãos públicos, Ministério e Conselho de Estado, Intendência da Polícia do Brasil e da Casa da Moeda, mudança na vida cultural da colônia, tais como, né? Então, ou seja, todo o aparato burocrático, ele está chegando, então, ao Brasil, junto, então, com o Dom João, né? Ou seja, se eu trouxe a corte, eu trouxe também esse aparato burocrático que existia, então, em Lisboa, tá? Então, é exatamente por isso que eu coloquei para vocês a importância desses órgãos públicos, principalmente a instalação do Banco do Brasil, Casa da Moeda, tá? Mudança, então, nessa vida cultural da colônia, tais como criação de vários cursos no Rio de Janeiro e Bahia, né? Academia Médico-Cirúrgico, ou seja, eu preciso dar uma boa assistência a todas essas pessoas, então, que chegaram junto com a família real, tá? Fundação da Escola de Ciências e Artes e Ofício, fundação, então, do Museu Nacional, Observatório Astronômico e Biblioteca Real. Ou seja, né, percebe, então, que há uma mudança nessa vida cultural e administrativa do Rio de Janeiro, ao se transformar aí na nova sede dessa monarquia portuguesa. E, claro, se toda a monarquia está aqui no Brasil, precisamos, então, de uma imprensa, né? Porque todas as ordens e as leis, então, que são feitas agora no Brasil, elas precisam, então, aí chegar ao conhecimento de todas as pessoas. E isso vem, então, através da criação da imprensa régia. Temos também aí, né, a Missão Artística Francesa, onde eu destaco para vocês algumas imagens do Jean-Baptiste Debré. Ele, na verdade, ele foi um dos grandes pintores da época que veio, então, aí através da Missão Artística Francesa para fazer quadros da família real portuguesa no Brasil, né? Então, nós temos através dele várias imagens da coroação de Dom Pedro II, da família real e mais dos casamentos, na verdade, aí do Dom Pedro I, né, principalmente. Vemos, então, que o Debré, ele sai, na verdade, desse cotidiano, então, de apenas mostrar aí essa família real, e ele vai mostrar, então, algumas realidades do Rio de Janeiro. Por isso, né, muitos negros aparecem trabalhando no cotidiano, então, dessa cidade. A gente tem, então, através dessa Missão Artística Francesa, né, a importância, na verdade, de observar, então, através dessas telas desse pintor, essa vida cultural, então, aí do Brasil colonial, tá? Bom, outro ponto aí interessante, o Brasil, ele foi declarado Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815. O que isso significa? Que o Brasil passou de um estágio de Brasil colonial para agora Reino Unido a Portugal. Uma vez feita essa ponte, o Brasil nunca mais voltará a ser apenas uma colônia de exploração portuguesa. Agora, nós somos também, né, como se na verdade nós fôssemos Lisboa. Né? Ou seja, o Rio de Janeiro agora é, então, sede principal, assim como lá em Portugal, Lisboa era. Então, olha só, perfeito. Brasil declarado aí Reino Unido a Portugal e Algarves em 1815, né? E aí o Alfredo Bolo Júnior diz pra gente o seguinte: a colônia, por sua vez, exercia funções de metrópole, né? Isso é interessante porque passamos agora para um novo estágio e, principalmente, uma elite agora formada principalmente pelo Rio de Janeiro jamais voltará a dar um passo para trás,
né, nós vamos pensar em ser independentes e depois, então, transformarmos numa república. Trouxe aqui, então, para vocês um retrato da família, né, real portuguesa que chegou ao Brasil em 1808. Temos aí, então, né, o Dom Pedro I ainda criança, Dom João VI, Carlota Joaquina e toda a família real. O beijamão, que era então uma cerimônia, lembra que eu falei para vocês agora, 1815 nós somos, né, Reino Unido a Portugal. O que isso significa? Que todas as festas, inclusive que existiam na Europa, vão começar a existir aqui no Brasil colônia. E essa parte aí do beijamão, que vocês estão vendo na tela de vocês, é justamente uma cerimônia aonde, né? Dom João dava as suas festas, seus jantares, né? E no final da festa, todo o aparato, então, aí, né, dos seus marqueses, dos seus duques, vão, então, fazer o beijamão, ou seja, é obrigatório beijar a mão do rei, uma cerimônia que existia lá em Portugal e que também agora existe na cidade do Rio de Janeiro, né? E é uma grande festa, né, feita aí ao imperador. A Revolução do Porto, né? Falei para vocês, então, que a família real portuguesa ela veio para o Brasil com todo o aparato burocrático e econômico. Ponto interessante, professora, como é que ficou então aí os portugueses lá em Portugal? Abandonados, né? Exatamente isso, porque agora o Dom João ele dá as ordens já aqui pelo Brasil colônia, né? Pelo Brasil agora, né? Relevado então a Reino Unido. O que acontece? Se ele está no Brasil, as ordens saem daqui, inclusive para lá, para Portugal. Problema básico, a gente vai fazer uma revolução, porque o nosso regente está lá no Brasil, né? Então, quer dizer, quem é que ficou tomando conta de Portugal, né? Os franceses, com Napoleão aí que invadiu, né? E aí também com alguns ingleses. E os portugueses odiaram, na verdade, né, essa administração estrangeira dentro de Portugal. Se eles têm um rei, por que que não ele, né? Por que que esse rei então não volta? E é exatamente isso que a gente vai ver na tela que fala sobre a Revolução do Porto. Acompanhe comigo. Enquanto o Rio de Janeiro tornou-se uma cidade modernizada para abrigar a família real, Portugal, desde que Dom João veio para o Brasil com sua corte, enfrentou aí vários problemas como a depressão econômica e o caos político aos portugueses. Queriam que Dom João então voltasse para governar Portugal. Legal, né? Ou seja, vamos fazer então essa revolução. Os problemas que ocorriam então por causa, né? Quais os motivos então que acarretaram essa Revolução do Porto? O da perda dos lucros, né, do comércio com o Brasil, porque agora eu não preciso mais enviar, né, o lucro ou tudo aquilo que eu vendo no Brasil para Portugal. Fica aqui, né, no Rio de Janeiro. Nós somos tão Reino Unido quanto Lisboa, né? Ou seja, perda dos lucros lá para os portugueses, né? Intromissão inglesa nos assuntos portugueses. Já acabei de dizer para vocês, então, né, que os ingleses, eles vão, né, ficar lá tomando de conta de Portugal juntamente com alguns franceses. E os portugueses não gostaram nada disso. Os portugueses, então, fizeram a Revolução do Porto, de 1820. Reunidos em assembleia, eles decidiram que o Dom João VI, ele deveria voltar imediatamente, então, para Portugal. Com os seus poderes limitados, agora por uma Constituição. Por que agora com poderes limitados? Porque, né, veio, então, fugido aqui para o Brasil colônia e abandonou, então, aí os portugueses. Saíram, de certa forma, na calada da noite, né, em vários navios e vieram, então, né, com a família real para cá, para o Brasil colônia. Então, ou seja, foi o que aconteceu, então, né, em 1821, pode voltar a tela, 1821, nós temos, então, aí, né, aquilo que a Revolução do Porto tanto pediu. Dom João VI partiu para Portugal e deixou aí o Dom Pedro como regente. Percebeu que agora, nessa, né, divisão, então, do Brasil, é levado, então, a colônia, a Reino Unido de Portugal e Algarves, o pai vai para Portugal e reina, e o filho fica como regente do Brasil, né? E vai ter que atender todas as ordens do pai que está lá em Portugal. Vai ser uma séria briga que vai nos levar ao nosso processo de independência. Lembra que eu falei para vocês? Brasil foi uma colônia e agora é Reino Unido a Portugal, né? Então, traços que são importantes
que os próximos passos serão sempre pensados para frente e não para voltarmos a sermos colônia. Temos aí então essa imagem que vocês veem na tela de vocês, né, do Dom Pedro I, que é então o príncipe regente. Dom Pedro então ele vai assumir em meio à crise financeira, porque o detalhe, né? Quando o Dom João VI ele foi para Portugal, ele levou consigo todas as reservas do Banco do Brasil. Ou seja, ele criou o Banco do Brasil e levou todo o dinheiro aplicado nesse período que ele passou aqui, né? Porque se ele trouxe todo o aparato português para o Brasil, agora ele leva novamente de volta, né? Ou seja, incluindo o dinheiro que já existia aqui no Brasil, então, de Reino Unido a Portugal. O Brasil reagiu aos decretos da corte. Um grupo fluminense liderado por Nogueira da Gama, com o apoio de políticos mineiros e de José Bonifácio, uma figura de destaque na política paulistana, iniciou uma campanha visando a permanência, então, do Dom Pedro e o rompimento com Portugal, né? Ou seja, percebeu que, aos poucos, nós vamos ver o quê? Né? Que há grupos que começam simplesmente a pensar, né, num reinado já com Dom Pedro I, né? Sem obedecer, então, a essas ordens do pai dele, tá? Então, olha só. O dia do fico, o que foi isso, né? É claro que se o pai está lá em Portugal, ele pede que o filho, né, possa também ir para lá. Afinal de contas, percebam que o Pedro I, ele é herdeiro não só aqui no Brasil, mas também lá em Portugal, né? Então, quer dizer, se o pai foi, ele pede que o filho também, na verdade, compareça e vá para Portugal. Problemas, né? Porque há uma elite que quer, então, que Pedro fique. Há uma elite que quer que a gente faça, então, o nosso processo de independência, né? Então, é exatamente isso que vai começar a acontecer. É o próximo passo que nós vamos ver. O dia do fico. O que foi, professor, então, esse dia do fico? 9 de janeiro de 1822, né? Tá aí na tela de vocês. Dom Pedro recebeu um manifesto pela sua permanência no Brasil, com mais de 8.000 assinaturas, e anunciou a sua decisão, então, de permanecer no Brasil, né? E tem a célebre frase que ele dizia: se for para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, né? Ou seja, não irei então para Portugal, permanecerei aqui no Rio de Janeiro, né? Então, olha só, 13 de maio de 1822, o Dom Pedro recebeu aí o título de defensor perpétuo do Brasil, ou seja, ele tem que defender o Brasil contra o pai dele. Deu para entender? Esse é então o início, na verdade, do nosso processo de independência. Tá aí, então, como eu coloquei para vocês ainda agora, acabei de falar essa frase sobre o dia do fico, né? Então, agora nós temos um defensor perpétuo e é o nosso processo que leva à proclamação, então, da independência. Próximo passo, então, que nós vamos ver é justamente, então, pai e filho brigando, né? Porque o pai quer que o Pedro I vá para Portugal e ele precisa, então, ficar, já que, né, disse aí a todos, então, de uma elite, lembrando sempre, processo de independência é interessante porque não foi feito pela população mais pobre, foi feito por uma classe social que apoia, então, o imperador. Ou seja, é uma elite, na verdade, do Brasil que quer fazer, então, o seu processo de independência, né? E agora sim, fazer uma própria Constituição, próprias leis e reger o Brasil com a regência aí do Pedro I. Tá? Vamos lá, então, proclamação, então, da República segundo Gilberto Cotrim. A independência brasileira ele foi um processo liderado, em grande parte, pelos grupos que mais tarde se beneficiariam com a ruptura dos laços coloniais. Os proprietários de terra e grandes comerciantes, né? Ou seja, esse processo de independência, 7 de setembro, está chegando aí. Então, quer dizer, foram os pobres que fizeram o processo de independência? A resposta é não. Grandes proprietários que queriam, então, aí que o príncipe regesse Pedro I, né? Sem as interferências do pai lá em Portugal. Ou seja, o nosso processo de independência ele foi feito, então, por uma elite que governava, então, o Brasil. Tá? Outro ponto aí interessante que eu destaco aí para vocês já no finalzinho, começa, então, realmente esse primeiro reinado,
né? Porque é os passos, então, que a gente vai ver aí do Pedro II, começando, então, a se articular nesse Brasil colônia. Pode passar, então, aí a próxima tela. Nós temos, então, a regência do Dom Pedro. Ponto principal, então, aí para essa regência do Dom Pedro é fazer, então, o processo de independência do Brasil, tá? Grupos existentes, então, no Brasil defendem a independência com Dom Pedro no cargo de imperador, mas tinham divergências entre si, né? Dois grupos tinham as seguintes propostas, pode passar. O grupo, então, de José Bonifácio, centralização das decisões nas mãos do príncipe e seu ministério no Rio de Janeiro, né? Outro ponto aí, subordinação das províncias ao poder central, né? Ou seja, né, quem ficar então no Brasil vai ter que realmente reger esse Brasil como um todo, em todas as suas províncias. Ampliação do comércio às demais nações, não só, né, aos ingleses, agora a gente precisa comerciar com outras nações europeias também, né? Então, esse é o pensamento do grupo do José Bonifácio. Pode passar ao próximo. O grupo, então, do Gonçalves Ledo, né? Queria, então, uma maior participação do poder legislativo e, portanto, limitação do poder do príncipe regente, né? Eleição direta para deputado, estreitamento das relações mercantis com Portugal. Então, nós temos aí problemas, né? Porque o primeiro grupo quer a participação, então, do Pedro I, né? Esse segundo ele já quer limitar. É claro que Dom Pedro I, ele vai então ficar muito mais próximo do primeiro grupo, né? Afinal de contas, ele que deveria comandar. Pode passar então aí a nossa próxima tela. Trouxe para vocês aqui então agora umas imagens, né, do nosso príncipe regente, que é então aí o Pedro I, primeiro ano de vida, 2 anos de idade, né? E aí aos 6 anos de vida pode passar, né? Como eu falei para vocês, a missão artística francesa foi interessante nesse Brasil colônia. Nós temos aí uma imagem, então, do Debré, né, do Jean-Baptiste Debré, no primeiro casamento do Dom Pedro e no seu segundo casamento. No primeiro, então, aí com a chegada da Dona Leopoldina, que é a nossa primeira imperatriz, né? E o segundo casamento, então, aí do imperador, que é com Dona Amélia. Pode passar, por favor. Nós temos, então, aí, né, como eu falei para vocês, os processos que levaram, então, a nossa independência. 7 de setembro está chegando, né? Então, vocês todos já sabem que foi, então, um movimento organizado para nos livrar, né, de Portugal, sermos independentes com Pedro I, ou seja, pai e filho brigando, o filho fica, então, no Brasil, tá? Movimentos, então, liderados pela uma elite. Houve pouco envolvimento popular, né? Então, né, já disse a vocês o porquê disso, é as elites, então, que comandam, não a população mais pobre. A população mais pobre mal sabia o que estava acontecendo, então, no nosso Brasil colônia, no nosso Brasil de Reino Unido a Portugal, né? Ou seja, é um movimento de elite, não de população, tá? Brasil independente foi, então, esse movimento de elite. Houve resistência interna em áreas do norte e nordeste brasileiro. Verdade, tivemos aí, né, algumas insurreições que foram, claro, né, novamente massacrados, então, né, por esses regentes do Brasil. Segundo Gilberto Cotrim, em todas essas regiões, os revoltosos foram derrotados pelas forças, pode passar, arregimentadas pelo governo brasileiro, né? Em meados de 1823, todo o país estava sob o comando do imperador, né? Ou seja, todas as insurreições, elas foram sufocadas nesse período, né? Pedro aí ganha, na verdade, notoriedade nesse Brasil, né? Para reinar, para ficar, para então aí proclamar a nossa independência. Outra imagem vocês têm aí, também do Jean-Baptiste Debré, né? Observem então aí, né? Aí o Pedro I, né, sendo coroado, ele é coroado, então, príncipe no Brasil aos 22 anos de idade, né? A mesma cerimônia, então, mostrada em 2 telas. Pode passar, por favor. Esse reconhecimento, então, internacional da nossa independência, 7 de setembro, né? Quem é que vai reconhecer primeiramente esse nosso processo de independência? O governo, então, dos Estados Unidos foi o primeiro a reconhecer a independência em 1824, tá? Os governos das nações latino-americanas resistiram em reconhecer a independência. Primeiro país latino-americano a expressar o seu reconhecimento foi o México,
em 1825. Então percebam, na verdade, que esse reconhecimento internacional também é uma forma de quê? Da gente pensar em fazer relações comerciais, então, com esse Brasil. Lembra, já falei para vocês já devem ter estudado com os professores de vocês, Brasil colônia é uma potência. Tivemos vários ciclos que foram importantes e temos, na verdade, produtos no nosso país, né? Então, quer dizer, Estados Unidos, México e outros países, então, começam a reconhecer a nossa independência pensando em ter relações comerciais com o nosso Brasil, tá? Então, próxima tela aí nós temos, né? Portugal, de início, não quis reconhecer a independência do Brasil e vocês, então, sabem o porquê desse motivo, né? Falei para vocês que Dom João está lá em Portugal, é o pai do Dom Pedro I. É claro que ele não vai querer reconhecer esse processo de independência do Brasil, por quê? Porque ele não vai mais poder, então, comandar de lá. Porque, teoricamente, se a gente faz o nosso processo de independência, Dom Pedro I é que vai comandar o Brasil e não mais aceitar ordens do seu pai, né? Ou seja, exatamente por isso que de Portugal, logo de início, ele não vai aceitar, né? Reconhecer, então, a independência. Agora, o Brasil, que foi uma colônia e é agora um Reino Unido, né? Independe das relações de Portugal, ou seja, né, é de certa forma aí uma ruptura muito grande. Lembra, Brasil é um país exótico, um país com muitas possibilidades, tá? Outro ponto que nós temos então na nossa tela, o governo inglês tinha interesse na independência. É claro que, né, os ingleses tinham. Vem o Brasil então como país realmente cheio de produtos que podem inclusive, né, mandar produtos, né, para a Revolução Industrial, né, matérias-primas nós temos, então, no Brasil. Então, exatamente por isso que né, os britânicos, eles tinham, então, muito interesse nesse processo de independência do Brasil. Por medida da Inglaterra, o governo português concordou em fazê-lo, o reconhecimento dessa independência em 1825, né? Mas queria, em troca, uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. Detalhe, né? Próxima tela, por favor. Para esse reconhecimento, o filho teve que pagar ao pai 2 milhões de libras esterlinas. E começa então aí os empréstimos, né? O primeiro da nossa história. Nossa independência ela foi paga. Para pagar essa indenização, o governo brasileiro contraiu empréstimos com a Inglaterra. Deu para entender? Os ingleses fazem esse reconhecimento, né? Avisam para Portugal, é melhor então nós reconhecermos. Eu pago então 2 milhões de libras esterlinas para Portugal. Detalhe interessante, o dinheiro sai da Inglaterra, né? Então, quer dizer, é o nosso primeiro empréstimo oficial que nós temos. E é engraçado que do primeiro para o segundo não vai demorar muito tempo, né? Então, ou seja, nós precisamos, então, né, pagar pela nossa independência. Que, como eu falei para vocês, não esqueçam, foi feita por elites. Próxima tela aí, nós temos os passos para a primeira Constituição. Independente de Portugal, o Brasil podia fazer suas próprias leis, verdade. A partir então de 7 de setembro, nós temos, né, que pensar então em leis que vão constituir o nosso Brasil, tá? Uma Assembleia Constituinte, então, ela vai começar a ser formada por deputados de várias províncias brasileiras. Eles se dividiam em 2 grupos políticos, o Partido Brasileiro e o Partido Português. Pode passar, por favor? O que o Partido Brasileiro, então, ele vai defender, né? A limitação do poder do Dom Pedro I e ele não queria a participação de estrangeiros, então, nessa vida pública, né? Nesta vida política, nesta vida econômica do Brasil. O Partido Português, por sua vez, ele era favorável que Dom Pedro I tivesse plenos poderes. Era, na verdade, e por incrível que pareça, dentro do Brasil, então, agora vai ter focos divergentes. O Partido Brasileiro quer que ele fique, mas quer que seu poder seja limitado. Em contrapartida, o Partido Português quer que Dom Pedro fique e tenha plenos poderes, ou seja um rei quase absolutista, autoritário do Brasil colônia. Como os deputados do Partido Brasileiro eram maioria, conseguiram aprovar suas propostas para o projeto da primeira Constituição, então, do Brasil. Esse projeto determinava que
os estrangeiros não podiam se candidatar aos cargos de deputado ou senador. A Câmara dos Deputados não podia ser dissolvida pelo imperador, ou seja, poder limitado para o Pedro I. Para ser eleitor, era preciso ter uma renda mínima equivalente a 150 alqueires de farinha de mandioca, ou seja, é uma elite rural, né? É uma elite urbana também. Quem é que vai ter 150 alqueires de farinha? Elites brasileiras, né? Ou seja, a maioria da população ficava de fora, na verdade, então, desse processo. Percebendo que o projeto limitava o seu poder, o Dom Pedro dissolveu a Assembleia, né? Percebeu, então, que esses tópicos, então, que eu acabei de trabalhar com vocês e falar para vocês, né? É uma elite que comanda, ou seja, né? É claro que uma boa parte disso vai desagradar o próprio Dom Pedro I. Poder limitado, né? Então, quer dizer, ele não gostou muito disso. E é exatamente por isso que o próximo passo dele é o quê? Vamos, então, dissolver essa Assembleia Constituinte. E vamos agora fazer o quê? Dom Pedro manda, então, pessoas da sua inteira confiança fazer uma Constituição em 40 dias, né? Próximo aí, temos aí, então, depois que dissolveu a Assembleia Constituinte, o Dom Pedro I nomeou 10 pessoas de sua inteira confiança e encarregou-as de escrever uma Constituição no prazo de 40 dias. Em 25 de março de 1824, Dom Pedro I outorgou e impôs a primeira Constituição do país e a única do Império, né? Ou seja, pode colocar aí a próxima. Essa Constituição, então, né, que ele vai então pedir para que amigos muito próximos a ele fizessem, vão criar 4 poderes, né? Então, olha só, poder executivo, legislativo, judiciário e moderador, né? Então, vamos lá à próxima tela que a gente vai explicar então cada um desses poderes. Poder executivo, ele é exercido então pelo imperador e seus ministros, né? Função administrar o país, ele é então aquele que vai ser o imperador com um ministro, né? Sendo que ele precisa ter aí exatamente leis também, né? Então, quer dizer, vai ser um simples administrador, pode passar. Poder legislativo, exercido então pelos deputados e senadores, função principal aí é elaborar leis, discutir e aprová-las, né? E aí, cargo de senador, ele era vitalício. Então, quer dizer, mesmo essa, né, disposição de deputados e senadores era de uma elite. Não eram todos que poderiam votar, não eram todos que poderiam, então, ser eleitos. Pode passar, próximo slide. Poder judiciário, exercido por tribunais de juízes, organizado segundo determinada hierarquia, né? Função era fiscalizar a aplicação das leis. Magistrado nomeado pelo imperador, ou seja, se a gente for ver de certa forma, é o imperador que está lá no executivo, é ele que comanda o judiciário, porque é nomeado pelo imperador. Nós temos aí, né, 2 cargos importantes que ficam na mão do imperador e o último que é então, né, o próprio poder do imperador, que é o poder moderador. Pode passar. Poder moderador, né? Exercido, então, exclusivamente pelo monarca, pelo imperador. Podia dissolver a Câmara dos Deputados, convocar as Forças Armadas e nomear ministros, presidentes de províncias, autoridades da Igreja Católica. Lembra, o Brasil, ele é, então, um país católico desde o seu processo de colonização, tá? Senadores e juízes, ou seja, esse poder moderador é aquele que, de certa forma, vai comandar tudo, né? Por quê? Porque é o próprio imperador que vai dar as ordens. Podia intervir, então, nos demais poderes. Pode passar. Forma de governo, então, nesse Brasil, né? É uma monarquia hereditária, em que o poder é exercido por um soberano e passa de pai para filho, né? Então, exatamente por isso, assim como acontecia na Europa, né, precisa, então, o monarca ter um filho homem para poder passar a hereditariedade do seu cargo, tá? Religião oficial do Império, como eu falei para vocês, desde o Brasil colonial,
catolicismo, né? Em várias, então, das nossas, das nossas unidades, que hoje a gente conhece, então, por estados, era, então, o padroado que comandava, né? A Igreja Católica de Roma. Pode passar, por favor. Nós temos, então, aí, né? Falei para vocês, então, que com essa nova Constituição, né, muito do poder fica, então, concentrado nas mãos do imperador, que vai se tornar, então, autoritário, né? O que vai ser, professor, então, essa Confederação do Equador? Propunha o fim do tráfico negreiro e alguns líderes defendiam o fim da escravidão. Os grandes proprietários que apoiavam o movimento logo foram abandonando. Para reprimir a Revolução do Nordeste, Dom Pedro I conseguiu dos banqueiros britânicos um empréstimo de 1 milhão de libras e organizou uma força para acabar com o movimento. Lembra o que eu acabei de falar para vocês? A gente fez o primeiro empréstimo para que, né, Dom João em Portugal realmente reconhecesse a nossa independência e, como eu falei para vocês, não demorou muito para nós contrairmos então o nosso segundo empréstimo, né, que é justamente para acabar com a Confederação do Equador, né? Frei Caneca ele foi condenado, alguns outros membros dessa confederação fugiram, né? O grande nome aí então, né, dessa condenação que foi realmente morto foi aí o Frei Caneca, e nós temos a Confederação do Equador, que era contra o poder limitado, né, desse poder ilimitado, na verdade, do imperador, foi sufocada, como alguns outros, né, que vão aparecer também nesse período. Para este momento dessa aula, eu destaquei para vocês, então, a Confederação do Equador. Pode passar. Houve grande desagrado quando Pedro I se envolveu na sucessão do trono português. E aí é que está, né? Vamos novamente, somos um Brasil independente, mas, como eu disse para vocês, né, ficou em Portugal o pai do Dom Pedro I. Seu pai, então, ele morre e deixou o reino para o filho Dom Pedro I, o seu legítimo herdeiro, né? Ou seja, ele é monarca aqui no Brasil e é monarca também lá em Portugal. E agora, né? O que o Dom Pedro I vai fazer? Ele vai, então, por sua vez, renunciar a ser rei de Portugal e passou, né, abdicou em nome da sua filha, a Maria da Glória. Mas Dom Miguel, que era irmão, então, do Dom Pedro I, deu um golpe, usurpou o trono da sobrinha e proclamou-se rei de Portugal. Mas aí é que tá. Ele ficou preocupado, né, porque era para ser da filha dele, a Maria da Glória. Então, no Brasil, ele vai começar a se articular para tirar o trono do irmão e dá-lo à filha. Só que como ele está no Brasil, a população e a elite local não vai gostar muito, né, dessas atitudes dele, querendo então interferir lá em Portugal, né? Se o Dom Miguel tirou o trono da filha, que ficasse por lá. Mas não era isso que pensava então o imperador, lembra? Ele é o monarca dos dois países. Então ele vai se envolver nessa briga sucessória, né, lá de Portugal. Aí, próxima tela, como as críticas vão começar a aumentar por causa, né, desse querer imenso aí do imperador de restituir o trono para sua filha, ele vai abdicar em 7 de abril de 1831, deixando então o trono para Dom Pedro II. Né? Problemas, por quê? Dom Pedro II ele é uma criança que tem apenas 6 anos de idade. Né? Então, como que vai ficar então o Brasil? Ele vai ser então regenciado, né? E o Dom Pedro I, ele parte então para Portugal, tentando então fazer né, pegar então alguns militares para destronar o seu irmão Dom Miguel e dar o trono para sua filha Maria da Glória, ou mesmo ele ficar. Porque quando ele abdica em 31, ele vai para Portugal com esse objetivo, né? E o Brasil, como é que fica, né? Fica, então, uma regência. Por que, então, uma regência? Falei logo lá no início da nossa aula, trina provisória, trina permanente e aí a trina una, né? Um período de regências. O Pedro II precisa crescer. Ele tem apenas 6 anos de idade. Né? Então, aqui no Brasil começa um novo período, que é então o período regencial, que eu espero então trabalhar com vocês numa próxima aula. Né? Então, vamos agora aos nossos itens, às nossas questões. Eu espero que todos vocês participem e mandem aí as suas respostas. Vamos lá então, atividade interativa.
Nós temos então aí na nossa tela, né, Enem 2009, as imagens reproduzem quadros de Dom João VI e do seu filho Dom Pedro I nos respectivos papéis de monarca, né? Então na imagem 1 nós temos aí o Dom João VI, na imagem 2 o Pedro I. Vamos à pergunta. A arte do retrato foi amplamente utilizada pela nobreza ocidental, com objetivos de representação política e de promoção social. No caso dos reis, essa era uma forma de se fazer presente em várias partes do reino e, sobretudo, de se mostrar em majestade. A comparação das imagens permite concluir que, letra A, as obras apresentam substantivas diferenças no que diz respeito à representação do poder. Pode passar a letra B. O quadro do Dom João VI é mais suntuoso porque retrata um monarca europeu típico do século XIX. Letra C. Os quadros do monarcas têm baixo impacto promocional, uma vez que não estão usando a coroa nem ocupam o trono. Letra D. A arte dos retratos no Brasil do século XIX era monopólio de pintores franceses como Debré. Letra E. O fato de pai e filho aparecerem pintados de forma semelhante sublinha o caráter de continuidade dinástica, aspecto político essencial ao exercício do poder régio, né? Vocês têm então aí 2 minutinhos para interagir, para fazer aí as suas respectivas respostas. Participem. Meus queridos, vamos lá, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer por sequência, né? E aí depois vocês mandam a interatividade e a gente responde então na sequência todas as perguntas. Vamos lá então a segunda questão, tá? Prestem atenção aí, vamos lá então, participem. Enem, né? 2004, Constituição de 1824, artigo 98, o poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes, dissolvendo a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado. Frei Caneca, o poder moderador da nova invenção maquiavélica é a chave mestra da opressão da nação brasileira e o garrote mais forte da liberdade dos povos. Por ele, o imperador pode dissolver a Câmara dos Deputados, que é representante do povo, ficando sempre no gozo dos seus direitos, o Senado, que é o representante dos apaniguadores do imperador. Voto sobre o juramento do projeto de Constituição, pode passar. Para Frei Caneca, o poder moderador definido pela Constituição outorgada pelo imperador em 1824 era A. Adequado ao funcionamento de uma monarquia constitucional, pois os senadores eram escolhidos pelo imperador. B. Eficaz e responsável pela liberdade dos povos, porque garantia a representação da sociedade nas duas esferas do poder legislativo. Letra C. Arbitrário, porque permitia ao imperador dissolver a Câmara dos Deputados, o poder representativo da sociedade. Letra D. Neutro e fraco, especialmente nos momentos de crise, pois era incapaz de controlar os deputados representantes da nação. E letra E. Capaz de responder às exigências políticas da nação, pois supria as deficiências da representação política. Próxima pergunta aí nós temos então, após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, onde Dom Pedro I fora recebido com grande frieza, seus partidários prepararam uma série de manifestações a favor do imperador no Rio de Janeiro, armando fogueiras e luminárias na cidade. Contudo, na noite de 11 de março, tiveram início os conflitos que ficaram conhecidos como a Noite das Garrafadas, durante os quais os brasileiros apagavam as fogueiras dos portugueses e atacavam as casas iluminadas, sendo respondidos com cacos de garrafas jogadas das janelas. Esse, então, foi tirado do Dicionário Imperial do professor Ronaldo Weifens. Os anos finais do primeiro reinado, 1822-1831, se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e no Rio de Janeiro revela: A. Estímulo ao racismo. B.
apoio ao xenofobismo. C, crítica ao federalismo. D, repúdio ao republicanismo. E letra E, questionamentos ao autoritarismo. Então, queridos, respondam, mandem aí as suas perguntas, as suas respostas ou dúvidas, né? Estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, participem. Né? Vamos então aí à correção das aulas, vamos então à correção, na verdade, dos itens que foram postos aí para vocês. Primeiro, então, nós temos aí a imagem do Dom João VI do Pedro I. Pode passar direto para... Isso. Nós temos então aí, perfeito, né? Quem respondeu então essa primeira pergunta, pode passar aí para a última tela dessa questão? Letra E. Pode passar mais um? Letra E, né? Essa é a resposta correta. O fato de pai e filho aparecerem pintados de forma semelhante sublinha o caráter de continuidade dinástica, aspecto político essencial ao exercício do poder régio. Perfeito. Os dois, então, estão, né, sendo retratados como dois monarcas e, claro, pai e filho, a hereditariedade passa de um para o outro. Perfeito. Parabéns a todas as escolas que participaram. Todas acertaram, então, essa questão. Resposta correta, letra E. Vamos, então, à próxima questão. Segundo aí a Constituição de 1824, né, esse poder moderador é a chave de toda organização política e é delegado privativamente ao imperador para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos, dissolvendo então a Câmara dos Deputados nos casos em que o exigir a salvação do Estado. Pode passar. Temos aí, então, Frei Caneca falando exatamente sobre o poder moderador, que é, então, aí a chave mestra da opressão brasileira. Pode passar, vamos direto para as alternativas, né? Frei Caneca, para o Frei Caneca, o poder moderador definido pela Constituição ortogada pelo imperador de 1824 era resposta corretíssima de todos os alunos. Letra C, né? Pode passar. Arbitrário, porque permitiu ao imperador dissolver a Câmara dos Deputados, o poder representativo da sociedade. Verdade, né? A gente viu aí, então, a Confederação do Equador e falei para vocês que tivemos, então, vários outros episódios que falavam contra esse poder arbitrário, então, aí do Dom Pedro I. Vamos, então, à nossa última questão. Parabéns a todas as escolas, todos vocês que participaram, acertaram, então, a alternativa C. Vamos, então, à última questão. Né? Após o retorno de uma viagem a Minas Gerais, episódio então que ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, pode passar. Né? Nós temos aí então nos finais do primeiro reinado se caracterizaram pelo aumento da tensão política. Nesse sentido, a análise dos episódios descritos em Minas Gerais e Rio de Janeiro revela exatamente, né, a briga que eu falei para vocês entre os partidos portugueses e brasileiros. Pode passar direto para as alternativas, né? Letra E, um questionamento ao autoritarismo, então, aí do Pedro I. Perfeito, parabéns a todas as escolas que participaram, que ficaram, né, com a gente até esse finalzinho. Agradeço, então, a participação de todos. Obrigada e espero vocês, então, numa próxima aula. Parabéns a todos.